Fala galera, fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, um projeto novo iniciando aí, Edgar FC aqui, Heitor do meu lado, ao Fluminense ao pé da letra, é o nome do nosso canal, para falar do Fluminense de modo geral, fazer análises táticas, técnicas, dissecar mesmo, não só o Fluminense, mas o contexto em que ele habita, né, que é o futebol brasileiro, mas também poder falar também o futebol mundial, conceitos, escolas de futebol. Esse primeiro vídeo nosso, a gente quer apresentar, claro, o projeto, mas também vamos já dissecar o final de semana que passou, a Libertadores que está por vir, né, pelo Fluminense, e também jogadores que atuaram contra o Grêmio. Então, fala um pouquinho para o pessoal aí, como é que vai ser esse projeto, como é que vão ser os vídeos. Fala galera, eu sou o Heitor, esse aqui é o Fluminense ao pé da letra, né? É um projeto meu e do Edgar, a gente vai fazer vídeos diários, alguns só meus, alguns só dele, a gente vai dividir isso bem, também, e alguns como está sendo esse de hoje. Nós dois e talvez até com convidados, dependendo da ocasião. A gente vai trabalhar sobre o Fluminense, a gente vai falar do futebol em geral também, porque a lógica é onde a gente está e a gente pode fazer análise sobre times europeus e dizer como isso vai ser aplicado no Fluminense. Tudo isso a gente vai trabalhar. Esse vídeo aqui vai ser para falar sobre a partida contra o Grêmio e todas as implicações que vai ter nessa semana do Fluminense. O Edgar vai começar falando sobre sobre essa partida contra o Grêmio. Primeiro eu vou, Heitor, falar um pouco do Campeonato Brasileiro, para a gente contextualizar, e que é o seguinte, né? A rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tinha ali digamos, a faca e o queijo na mão para já figurar ali entre os 4, 5, ou seja, colar no bloco de cima. Era uma vitória esperada, sim, mesmo com uma equipe mista. Era contra o Grêmio, que está na lanterna da competição. Sabemos que é o grande Grêmio, que é o Filipão. Mas se você pegar os elencos substancialmente, o Fluminense poderia vencer o Grêmio, seguramente. Enfim, o Fluminense deixou isso escapar. Mas eu quero falar também do contexto da rodada. Então, algumas forças já começam a ficar muito evidentes, como o Palmeiras, que assim, não fez uma partida brilhante, mas ganhou de 3-0 seu adversário, na casa do adversário, o Atlético Goianiense, que é uma equipe muito bem organizada, muito bem treinada, né? A vitória veio no final, essa vitória de 3-0, mas a equipe tem que jogar 90 minutos, né? E o Palmeiras foi premiado. Por outro lado, o Atlético Mineiro, que um jogo difícil contra o Corinthians, lá na casa do Corinthians, e ganhou de virada também no final com o Hulk, ali 2 golaços, um de falta, o outro, uma bela patada ali de fora da área. E o Flamengo, com o Renato Gaúcho, começando a entrosar Renato Gaúcho e seus comandados ali, fez uma goleada ali maravilhosa para cima do Bahia. Foi um jogo de futebol que eu assisti, assim, estava há muito tempo, o próprio Flamengo não apresentava um futebol de alto nível, abrindo bem o campo, jogadores esticando bola, os passes saindo com consciência. Então, enfim, e contextualizando tudo isso, né, você tem algumas equipes já começam a dar sinais que vão realmente caminhar para a segunda divisão, casos de Cuiabá e Chapecoense, que dentro de casa tinha um jogo acessível para fazer, perde por 3-2. Inter, de tanto martelar, venceu o Juventude, então o Inter também vai começando a respirar na competição, e o São Paulo do Crespo, alguma coisa realmente está travando a equipe perde mais uma partida ali em casa, enfim, um sinal de alerta, de atenção. Agora, como é o futebol brasileiro, né, Heitor? Antes de você entrar e falar da Libertadores, estava na cara que o Renato Gaúcho estava esperando a diretoria do Flamengo demitir o Rogério Ceni. Isso aconteceu há 2 semanas, 1 semana e meia. Agora parece que é evidente que está tudo se formando para o Rogério Ceni assumir o São Paulo, e tem gente dizendo aí que o Lisca está aquecendo, esperando o Roger Machado cair no Fluminense. Ou seja, o futebol brasileiro parece não mudar. Mas agora, virando um pouquinho, achar até para brincar com um dos seus bordões, das suas colunas que você vai ter aqui, virando a chave, queria que você contextualizasse o Fluminense na Libertadores, esse adiamento da partida, Heitor, né, um sinal de empatia, a gente não pode deixar de esquecer, quer dizer, a gente não pode esquecer, e muito passado agora, muito recente, o Abel Braga, então treinador do Fluminense, perdeu seu filho, e o Maracanã fez aquele abraçaço ao Abel, uma cena emocionante, e agora é a vez do Arce, Chiquito Arce, perdeu o filho num acidente trágico. Fala um pouquinho disso, Heitor, e já entra aí na Libertadores, dá o seu pitaco sobre o Fluminense na Libertadores. O Fluminense não vai jogar essa semana, mas tem muita coisa pra gente assistir, né, Heitor? Sim, realmente muito triste a situação do Arce, né? A Conmebol dessa vez teve a decisão super correta, adiou o jogo aí em 2 semanas, vai dar o tempo, né, necessário ali de ele pelo menos conseguir se recuperar para conseguir
já vir com a equipe já pelo menos um pouco melhor. A gente sabe que é muito difícil, mas pelo menos um pouco melhor. A situação lembrou realmente muito a situação do Abel, que o Fluminense fez uma linda festa no Maracanã, um minuto de silêncio espetacular, assim. O Fluminense foi cavaleiro também nessa situação e agora aceitou tranquilamente. E pensando também na bola, né? O Fluminense vai ter um tempo, agora uma semana inteira para treinar, que a gente não tem há muitos meses. Uma semana inteira, vai poder recuperar seus jogadores, o Fred, que está machucado, o Bobadilha. Só vai continuar tendo o desfalque realmente do Nino na seleção olímpica, né? Sobre essa semana, né? Porque já que a gente não vai ter o jogo do Fluminense, ainda vai ter muito futebol aí pela frente, né? Na terça-feira, que é no horário que seria o jogo do Fluminense, vai ter um jogão entre Galo e Boca Juniors, né? Os dois vão definir ali quem vai passar. O jogo de ida foi 0-0, a volta no Mineirão, né? Pode até ser visto como um placar bom, o 0-0 na Bombonera, mas a gente sabe agora que qualquer empate com mais de um gol com gols, né? Qualquer empate com gols dá a vaga para o Boca. Então vai ser um jogo muito complicado para o Atlético, que mesmo em fase boa vai ter dificuldade se tomar algum gol. E também, na quarta-feira, vai ter o jogo que vai definir o nosso possível adversário nas quartas de final, né? Barcelona de Guayaquil e Vélez Sarsfield se enfrentam lá em Guayaquil. O jogo de ida teve uma vitória do Vélez e eu, particularmente, espero que continue assim. O meu adversário, se eu pudesse escolher nas quartas de final, seria o Vélez, até pela amizade dos clubes, seria um confronto bem legal de ver na Libertadores, mas também porque eu acho o time do Barcelona um pouco mais qualificado e que pode gerar mais problemas para o nosso esquema com o Roger como treinador, né? Agora sim, vamos trazer acho que já dá para trazer para a partida que a gente teve agora nesse fim de semana. O Fluminense com um time misto, né? Lógico, poupou achando que ia ter o jogo da Libertadores, não tinha como prever. A derrota para o Grêmio, né? Você pode começar aí falando o que você achou, o seu panorama da partida. Vindo agora, né, para o Fluminense Grêmio, que é esse pós-jogo, eu até entendo, de verdade, na verdade eu defendo que as equipes brasileiras avancem numa coisa em relação a poupar, acho que começar a banir isso do nosso dicionário, né, pelo menos futebolisticamente, que você tem que usar o elenco, você contrata ali 20, 25, ou compõe com que já estavam da base e contrata mais 5, 6, 7, você forma ali um elenco de 25 jogadores ou seja, de nível de elenco principal, ou pelo menos deveria ser essa mentalidade, Heitor. Eu defendo isso muito, as equipes da Inglaterra, elas fazem isso muito bem, as equipes da Alemanha, e cá entre nós são as ligas assim com maior sucesso, pelo menos em dinâmica de futebol, de planejamento de futebol, né? São as ligas em que as equipes chegam do início ao fim da temporada praticamente sem ninguém lesionado. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso. Agora, me incomoda você ter jogadores no elenco que vão ser usados, estão sendo usados, que não estão nesse chamado nível de primeiro time, né? Na Inglaterra eles chamam de first team, que é o primeiro time mesmo, né? E os outros suplentes ali que só seriam usados em caso muito extremo, em que aí sim você tem de poupar para uma questão mais específica. Então vamos lá, vamos falar um pouco desse jogo. O Roger, ele por exemplo, ele poupa o Marcos Felipe, eu não vejo sentido, porque o Marcos Felipe jogaria 2 jogos no Maracanã, para o goleiro isso até é muito bom, manter ali o sangue correndo. Ok, aí vem uma questão, ele fala no pós-jogo, ele fala de gestão de grupo. Muito se aplicou essa resposta dele à pergunta sobre o Wellington, que eu já vou entrar, que eu me incomodo muito com isso. Mas poderia, por exemplo, em relação ao Marcos Felipe, essa resposta também cabe, né? Ele tira o Marcos Felipe, dá uma chancezinha para o Muriel ver a bola, né? De novo. O Abel Hernandes ali de recompor a parte física vindo de lesão, mas a gente também tinha de outro lado o John Kennedy precisando jogar, já que agora foi reintegrado ao grupo depois dos problemas que ele teve, tanto com Covid e extra-campo. Tanto que jogou no finalzinho, entrou. Então, eu acho que dá para você encarar o teu adversário no Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro, para mim, é o único caminho seguro para o Fluminense seguir jogando Libertadores todo ano, seguir sendo uma das equipes principais do campeonato e do continente, de modo geral. E Libertadores é mata-mata, né? Então, você sabe que a gente pode pegar o próprio Cerro agora, claro que virtualmente o Fluminense já está bem encaminhado, mas o Cerro pode ganhar de 2-0 e levar para pênalti e acabou. E aí, como é que fica o ano? Né? Me lembra muito aquela fala do Renato Gaúcho de 2008. Não, a gente vai ganhar a Libertadores, vai brincar no Brasileiro. Não ganhou a Libertadores e não brincou no Brasileiro. Sofreu, na verdade, para fugir do rebaixamento até o final.
Então, assim, uma última coisa, o Wellington, eu falei que eu queria muito tocar nesse assunto. Toda vez que o Ganso tem a oportunidade de jogar, e aí não é defender o Ganso, Gansete, nada disso, mas toda vez que o Ganso vai jogar, ele tende a ter o contrapeso do Wellington amarrado no pé dele, é quase aquele grilhão, né? Aquela bola pesada. Porque aí, o que eu estou falando? Eu estou falando de coisa simples, que é a associação de jogada. O Ganso é um jogador e ele precisa de jogadores em volta dele para ele distribuir jogo, a bola rodar, enquanto ele se direciona para uma melhor posição de passe. É um jogador inteligente e procura espaço para ele e para os companheiros, espaço sem marcação. Então ele precisa de associação. Isso não aconteceu, né? O Wellington, uma outra coisa, o Wellington junto com o Martinelli, para as pessoas que defendem o Wellington, poderiam pensar assim, bom, o Wellington vai ficar mais recuado para liberar o Martinelli para jogo. O que nós vimos no jogo é o Martinelli ficar recuado, e não porque o Wellington é melhor de saída de jogo, é porque o Wellington não consegue iniciar jogo de jeito nenhum. O Martinelli, ele sai. E aí o Wellington ficava na frente, todas as vezes que o Wellington recebia a bola, ele recebia e tocava de volta para o próprio Martinelli ou para alguns dos zagueiros. O Wellington, ele não faz esse gatilho de futebol buscando construção de jogada. E, bom, aí vem o desafio que eu sempre faço para o Roger. Roger, bota uma vez o Wellington junto com o Nenê, só para a gente testar um negócio, porque assim, parece eu tô querendo aqui criticar o jogador, mas não é. O Ganso, ele fica amarrado. E aí no segundo tempo, quando vem as primeiras substituições, acho que você vai explorar isso melhor, vai falar a parte mais tática, mas quando vem as primeiras substituições, o Ganso também sai. E aí eu não entendi, porque o Fluminense perde um passador de bola, o Wellington saindo para a entrada ali do Iago, é uma correção de escalação. Aí sai o Ganso para a entrada do, se eu não me engano, agora entrou o JK no lugar dele. E também saiu o Abel, né? O Abel Hernandes, e entrou o Matheus Martins. Que são dois jogadores até características parecidas, JK e Matheus Martins. Eles são aqueles mais atacantes do que meias, né? Então, enfim, depois aí o Roger, para corrigir isso, ele lança a mão dos pontas e coloca o Casares, e por fim, né, ele entra com o Casares e entra com o Luca e tira os pontas, que eram Luiz Henrique e Biel. Ou seja, eu quero dizer de modo geral é que o próprio Roger, podendo escalar uma equipe alternativa ou rodar elenco, ele toma decisões não baseadas em tentar ter futebol com essas peças, mas em fazer gestão de grupo. Espero que tenha funcionado a gestão de grupo, porque o resultado em campo não aconteceu. Na verdade, o tal do sobrenatural de Almeida, que o Nelson Rodrigues tanto falava, ele apareceu nessa partida e deu um pênalti ali no final, no apagar das luzes, né? Como assim dizia também o Nelson Rodrigues, para o Grêmio vencer essa partida. Heitor, fala aí um pouco desse jogo também, explora principalmente parte tática, fica à vontade aí, vê o que você viu que eu não vi nesse jogo, Heitor, pelo amor de Deus. Pegar o seu gancho que você falou, essa coisa, né? A gente conversa muito sobre o Fluminense ter um primeiro time e um time reserva, esse first team, né? Eu vejo que o Fluminense tem ali jogadores de mesmo nível para rodar o elenco de uma forma inteligente. Mas nessa lista que eu vejo, Muriel não está. Primeiro porque eu acho que o goleiro não precisa ser tão poupado. Tudo bem num jogo, por exemplo, contra o Sport, que foi uma viagem, e depois a gente ia para o Paraguai, ok. Mas 2 jogos seguidos no Maracanã não faz sentido. Mas que o Muriel não tenha comprometido, até porque a minha análise é de decisão, não é do jogo. Estou falando de uma questão geral. E o Wellington também não pode estar. O Wellington tem que ser um jogador, aquele ali no FIFA, quando você contrata, tem que ser o esporádico. Não pode ser rodízio. Ele não pode ser a primeira nem segunda opção no banco. E para isso a gente teria outras opções. Mesmo se quisesse poupar, a gente teria aí o Metinho, que saiu, mas que estava aí no grupo. A gente tem o Wallace, que agora arrumaram confusão com ele. O Fluminense tem opções melhores, é isso que mais incomoda. E aí fazer gestão de grupo não dá para sacrificar 3 pontos, né? Uma coisa que eu observei muito nessa partida foi o Wellington barata tonta ali na frente. Ele nem conseguia ficar atrás para organizar o jogo, saindo jogando, porque ele não está com essa capacidade no momento. E aí ele ficava meio que tentando se infiltrar e indo devagar, e aí perdia a bola. A gente comprometeu ali, por mais que não tenha perdido uma bola crucial, feito uma falta, mas ele comprometeu o andamento do jogo para o Fluminense. E a outra coisa que eu queria ressaltar dessa partida, que me chamou muita atenção, foi como a gente acaba sentindo a falta dos nossos jogadores de mais definição. O Nenê, gostando ou não, ele é um jogador de uma finalização muito apurada. O Nenê que fez aniversário hoje de 40 anos, e é uma coisa, né? A gente está dependendo de um jogador de 40 anos para finalizar as nossas jogadas. Porque com o Abel Hernandes e o próprio Ganso, que a gente sabe que é um jogador que prefere voltar para organizar o jogo,
a gente perdeu esse poder e ficou ali um certo arame liso. A gente até comandou o jogo, principalmente no começo do segundo tempo, mas não conseguia gerar finalizações nem gols. O Abel Hernandes não conseguiu cumprir bem a função e o Biel e o Luiz Henrique carregavam muito a bola, mas na hora de chegar está faltando um pouco de tomada de decisão, que é uma coisa normal, são garotos. E aí a gente se vê nessa dependência de quando o Nenê ou o Fred estão em campo, ou até o próprio Caio, que faz mais gols, a gente consegue ali vencer as partidas. Tem que saber trabalhar isso melhor, o Roger. Não colocar todo mundo ali que, entre aspas, não faz gol junto e acabou gerando essa situação, né? A gente vai falar mais daqui a pouco na análise dos jogadores, né, sobre o pênalti, mas já falar realmente, o Calegari acabou dando um mole ali, que é uma coisa que acontece ainda mais para um garoto. Para mim não é motivo de crucificar, eu acho que ele vai ser um reserva importante na lateral, ainda mais visto as opções que a gente tem. Acho que é mais ou menos isso sobre a partida, assim. O time do Fluminense até conseguiu comandar uma parte do jogo, e aí as mexidas, eu achei que o Roger, principalmente na primeira leva, ele tentou dar uma velocidade que não necessariamente o time precisava no momento, já que o Grêmio estava muito lá atrás, ele colocou um time como se estivesse indo para jogar no contra-ataque. Só que não era o momento ideal ali para fazer isso. Tanto que depois ele tenta corrigir com o Casares, mas aí já coloca o Luca, que para mim é outro que não tem condição assim, de ser nem reserva do Fluminense. Tinha o Kaique no banco, que seria uma opção muito melhor, até porque entrar do lado direito, que é o lado preferido dele. Tá precisando de ganhar confiança. A gente vê isso com os garotos. Os garotos chegam, tem um boom grande no começo de empolgação, depois decaem e vão se recuperar. E vai se recuperar jogando, entrando no final, como fizeram com o Luiz Henrique, que voltou a um nível muito legal. Essa última partida, ele, para mim, foi o melhor em campo do Fluminense, fez grandes jogadas vindo da direita para o centro. Acho que pode até brigar por uma titularidade aí no futuro. Vamos fazer, então, a análise dos jogadores, né, 1-1. Acho que você pode começar com o Muriel. Vamos. Nessa análise a gente acaba podendo falar um pouquinho de outras coisas, né? Por exemplo, o Luiz Henrique. Sim. Então a gente faz agora na análise de jogadores, começando pelo Muriel, né? A gente também vai dar uma nota aqui, tá, gente? Essa coisa aqui não é uma coisa séria, vestibular. Vai dar uma nota que a gente acha que o jogador mereceu, até, claro, sempre no contexto. O Muriel, como você já adiantou, né? Um goleiro, o que ele tem de fazer? Passar uma segurança, né, quando é exigido. E esse jogo não exigiu nenhum dos dois goleiros, vou cá entre nós, né? O Muriel acabou sendo exigido no pênalti, e aí não tem muito o que fazer. É o goleiro e o batedor, né? A regra é a penalidade máxima, não tem barreira, então não dá mais. Não conseguiu defender, ele tentou adivinhar o campo, seguramente, mas é muito mérito do batedor também, de conseguir deslocar o goleiro, enfim. Então é mérito todo do batedor, do Pinares, César Pinares, bom jogador chileno, inclusive. Muito seguro, muito sóbrio na batida. E aí o Muriel fica comprometido. Mas eu vi o Muriel ainda em alguns lances que ele poderia facilitar, ele quase dificultando. Então não vai ser uma nota muito alta, vai ser um 7 ali, que é a nota tradicional. Não sei o que você acha do Muriel também. Agora você, sua vez, fala do Muriel. Eu já vou abrir com a nota, também mantenho a nota 7. Eu gostei dele nas bolas, até curioso, algumas bolas que a bola foi recuada para ele com o pé, ele conseguiu devolver rápido. Gostei, ele fez isso umas 2, 3 vezes no jogo, que é uma coisa que ele historicamente tem dificuldade. E o pênalti é o pênalti, né? A gente não pode cobrar que o goleiro defenda, ainda mais um que está um pouco sem ritmo, defendeu o pênalti. O Pinares bateu super bem, deslocou ele, e aí não tem o que fazer. Tirando isso, não foi muito exigido. Realmente, nenhum dos dois times finalizou muito a gol, o Grêmio menos até. Então, acho que a nota 7 não dá para mexer muito. Agora vamos entrando no Calegari, né? O lateral direito, que muita gente fala, ele tem que jogar de volante, já na base ele jogava de lateral também, gente. Então, porque a concorrência de volante na base é muito alta. Você falou alguns, o Wallace, tem o Alex Sander, tem o próprio Metinho, o Martinelli estava na base ainda, junto com o Calegari, subiu, o André. Então o Calegari já foi meio que, deixa eu jogar no outro lugar aqui, ver se vai ter uma chance. E assim ele abraçou no profissional, gente, e jogou muito bem. Eu não achei que ele jogou mal essa partida. É claro que quando ele comete um pênalti, aí vem todas as críticas em cima, e até por isso a minha nota vai... É porque assim, é um erro e você tem que penalizar o erro, né? Como se fosse a escola de samba, todo mundo começa com 10, e aí você vai vendo os erros e vai tirando nota, e aí o jurado justifica essas tiradas. Então o Calegari dá pra gente justificar pelo pênalti, é uma nota 6, né? Mas muito mais pelo pênalti, porque senão para mim seria uma nota 8, tá? Até para te dizer, porque ele deu segurança ao lado direito,
O Grêmio não criou chance no lado direito, chance palatável, chance que terminasse em gol. Então, para mim, ele fez um jogo bom e o pecado foi o acometimento, ou quando ele comete o pênalti. Eu vou dar uma nota 5. Eu fiquei realmente bem irritado com o pênalti. Ele realmente fez seguro na partida, eu concordo com tudo que você falou. Ele é um jogador que ele é lateral hoje, do time profissional do Fluminense. Não, ainda mais com as opções, a gente é muito mais carente de laterais do que de volantes, né, meio de campo. Eu acho que ele tem que continuar por ali, vai ganhar experiência. A gente sabe que o lateral é uma posição muito escassa, o lateral de origem mesmo, né, como o Samuel, por exemplo, é. Ele é uma boa adaptação ali, ele defende bem. A gente lembrar dos jogos que a gente jogou com o Flamengo, ele marcou super bem o Bruno Henrique, por exemplo. Para mim, é o lateral reserva do Fluminense, vai ser, sempre que precisar poupar o time, ele pode ser acionado, mas fez uma falha ali que não pode, assim, um jogador do nível do Fluminense acabou falhando, acontece, é garoto, perdeu tempo de bola. Vou deixar a nota 5, porque realmente custou ali o nosso pontinho que a gente estava ganhando com empate e causou mais uma derrota dentro de casa. Então, nota 5. Bom, vamos para o Manuel. O Manuel é o zagueiro que tem sido, ainda bem, a primeira opção, né? Quando o Nino, o Lucas Claro não pode. Nesse momento o Nino está na seleção olímpica, então o Manuel é titular. Acabou essa história de reserva. Ele é o titular aí, pelo menos no próximo mês, aí, seguramente. Né? Se tudo der certo, o Nino voltar, né? Aí quem sabe. O Nino, para mim, fez uma partida ok, né? Brilhante não foi, porque ele não ajuda na distribuição de jogo, então ele não é aquele zagueiro igual o Nino, que arrasta a bola, que dribla pontualmente, mas ele é um zagueiro que nas funções estritamente defensivas passou alguma segurança, embora ele tenha um tempo de bola aérea que está me preocupando um pouco. Achei que ele falhou em 2 ali, que o Grêmio podia ter levado mais perigo. Por sorte, o Diego Souza também não estava naquele dia dele, que tudo dá certo. Na verdade, nem tudo deu certo para o Diego Souza. Né? Nesse jogo, isso também é bom, né, para a gente. Então, o Manuel vai ficar com a nota 7 aí. Também não vou ser tão cri-cri com ele, porque se o jogo estava 0-0 até o pênalti ali, muito se deveu à dupla de zaga. Vou concordar com a sua nota. Realmente ele não faz aquela função do Nino de um armador, zagueiro armador mesmo, mas foi seguro na defesa. Teve algumas bolas que ele deu bote errado, mas isso acontece. Ele tá ganhando o ritmo de jogo e, é o melhor zagueiro reserva do Fluminense em muitos anos, eu falo isso sempre aqui. Muito boa contratação, tem que elogiar. Realmente caiu do céu, porque se a gente fosse depender dos que a gente já tinha aqui no grupo, ou do David Braz, a gente ia ser realmente uma preocupação. Hoje, o Manuel, a dupla Manuel e Lucas Claro, não é uma preocupação para o Fluminense. A gente pode ter segurança que se a gente perder um jogo na Libertadores, não vai ser por uma falha bizonha ou alguma coisa do tipo que vai nos levar muito para baixo. Isso é muito bom. Então eu vou abrir falando do Lucas Claro agora para a gente fazer uma diferente, né? Eu gostei da partida dele também. Achei ele até um pouco melhor. Eu gosto do jogador. Fez aquela partida bem padrão dele, se antecipando bem, armando um pouco mais o jogo que o Manuel. Também não é o Nino nessa função, mas conseguiu construir ali um pouco mais. Vou dar uma nota 7,5 para ele. Acho que ele foi um pouquinho acima do Manuel, principalmente nessa função de distribuir um pouquinho mais o jogo do que o seu companheiro. Eu concordo com a nota já de sair, então inicio agora também, está correndo quase em todos. O Lucas Claro, para mim, fez uma partida boa, né? E assim, até de recuperação das outras partidas que ele vinha refugando um pouco. Né? E essa partida era crucial que ele jogasse bem, porque o Egídio e o Wellington ali, cara, é dose, né? Dose para Leão, tem que suprir esses dois. Então achei que o Lucas Claro, eu odeio falar isso, mas não comprometeu isso. Na zaga do Fluminense, tendo o Egídio e o Wellington, é muito bom. Mas também gostei dele, ele tentou sair jogando algumas vezes e fez bem, ele não errou, não foi aquela coisa escandalosa, né, de perfeita, mas também não fez ali besteira, ele não deu bola no pé do adversário. Gostei do Lucas Claro. Agora vamos com o Egídio, né, eu começo, aí vamos assim, então. Eu começo, você começa outro e vai ficar legal, a dinâmica fica melhor. Cara, o Egídio, capitão, pra mim isso já faz perder 3 pontos dele só de saída, e vai ter que tirar a ponta do Roger, tô brincando, né. Assim, não tem cabimento o Egídio capitão, não faz o menor sentido.
mas ele já não é a primeira vez, né? Teve um jogo que ele errou, fez um pênalti e eu acho que o Nenê saiu e botaram a braçadeira nele. O jogo do Campeonato Carioca, enfim, não vou me recordar com a precisão que eu gostaria agora. E, assim, isso para mim é muito ruim, até porque ele não é capitão, ele não consegue gerenciar e reger a equipe. Achei que ele falhou defensivamente, umas 2 bolas nas costas. Quando o Grêmio entendeu, acho que no primeiro tempo ainda, o Grêmio entendeu que poderia forçar e abrir um pouco mais. Ele levou 2 bolas que ele chega atrasado, né? Ele não consegue fazer uma boa cobertura de lateral. Acabou não sendo produtivo ofensivamente, não ajudou, ou pelo menos, né, não tinha com quem também trabalhar, e também não é culpa só dele, é de quem está lá no ataque, no caso do Abel. A gente vai entrar nele, não quero falar do Abel agora. Vou focar sua energia, essa é a nota 6. Não cometeu pênalti como o Calegari, mas ele também não acrescentou. A equipe não, para um capitão de equipe, ele não acrescentou nem como capitão e nem como tecnicamente ao jogo. Eu fui até checar aqui dos que estavam em campo, né? Mais antigos no clube que o Egídio tem o Ganso, o Muriel, logo de cara o Ganso, o Muriel e o Lucas Claro. Então, para começar, já não deveria ser logo por isso. Estão 3 jogadores experientes, muito mais gestores de grupo do que ele, né? Só nessa questão do capitão. O Egídio, para mim, vai ficar com uma nota 5, porque eu tenho uma opinião sobre o Egídio, assim, quando ele não entrega ofensivamente, ele deixa muito espaço. E aí, assim, para mim, para a nota dele subir, ele tem que dar uma assistência ou fazer um gol, como foi na última partida. Eu acho que passa muito por isso a questão dele. Assim, ele até conseguiu tentar construir ele no ataque, mas o espaço que ele deixa, daqui a pouco a gente vai falar do Martinelli, e aí eu vou falar disso, o espaço que ele deixa é muito prejudicial à equipe, e aí, para mim, fica com uma nota 5 logo de cara. Então, eu já vou puxar pelo Martinelli, que foi o primeiro volante, né, da equipe no jogo, já que o Wellington ficou na função barata tonta ali mais para frente. O Martinelli, eu falei até isso quando eu estava assistindo o jogo, falei aqui em casa, ele ficou ali secretário do Egídio muito tempo do jogo. Sempre que o Grêmio roubava a bola, o Martinelli já corria para fazer ali, ficar quase lateral esquerdo. Ele ficou muito tempo por ali. Quando ele teve espaço para criar, ele foi muito bem na saída de bola. Jogou sozinho, junto ali com a ajuda do Ganso, e sempre conseguiu ligar diretamente ali, ele, Ganso, e sempre coordenando. Ajudou também o Luiz Henrique nos passes. Ele, para mim, foi um dos melhores da equipe. Então, vai ficar com uma nota 8, eu acho, dessa partida. Eu concordo com a nota, já justificando, porque para mim ele foi o melhor do Fluminense em campo. De novo, ele gerenciou o meio-campo, todos os espaços do meio-campo. Ele apareceu, como você falou, auxiliando o Luiz Henrique. Teve só um lance que eu senti muito, uma bola que ele dá para o Ganso, e o Ganso inteligentemente devolve para ele no ponto futuro, e ele não conseguiu chegar ali na lateral direita. E é uma bola que, se ele pega a marcação, o Luiz Henrique já tinha levado o marcador, junto com ele para frente. O Martinelli poderia, de novo, voltar para o Ganso no ponto futuro. Ali era uma tabelinha. Mas é muito mais a falta de entrosamento dos dois jogarem juntos, né? Eu não vou puni-lo com isso. Mas, de novo, você falou bem, ele não só secretário do Egídio, como ele deu combate dentro da área, recuperando bolas para o Fluminense. Bolas que os zagueiros já tinham sido vendidos também no lance. Então, o Martinelli é um jogador desses raros, que eu já sugiro ao torcedor tricolor, aproveite, porque é desses que não vai durar muito tempo com a camisa do Fluminense. Então ele, para mim, é o melhor em campo. E já é a terceira partida que eu acho que ele é o melhor em campo. Tá? E pese o Lucas ter feito 2 gols no jogo que fez, para mim o Martinelli disparadamente naquele jogo também. Enfim, para mim o Martinelli é um jogador que sobra hoje nesse meio campo do Fluminense. E agora entrando no Wellington, né, no poderoso e possante Wellington, o gestor de grupo aí, né? Ou o cara que foi escalado por gestão de grupo e outros detalhes. E o Roger, na fala dele, ele fala que ele tem que estar atento à gestão de grupo e outros detalhes. Detalhes esses a gente já sempre aborda ali no Panorama, que é um canal que a gente colabora, e outros internet afora. São as cláusulas de contrato, né, que é uma coisa muito complicada ainda no futebol mundial, eu diria. O Wellington, para mim, é um jogador que ele provoca um antijogo. A partir do momento em que você quer sair em transição rápida, ele não te dá. Se você vai jogar fechando a casinha como um volante defensivo para ser um terceiro zagueiro, ele também não te dá isso. Ele não tem poder de marcação de zagueiro. Ele também não consegue ser um jogador de associação de jogo, que toca e recebe na frente, ou controla, recebe uma bola, gira em cima da defesa para a pressão ir nele, ele libera. Ele é um jogador que, quando recebe a bola, ele tenta rapidamente tocar. Teve um lance dele, pra gente também não malhar o Judas aqui, ele dá um driblezinho, né, no Kahneman,
e chuta pro gol, mas aí o chute é uma coisa absurda, né? O campo dele ficou livre para chutar e chuta, sabe Deus aonde. É um jogador que atrapalha o jogo do Fluminense. Mas para eu ser coerente, eu não vou dar uma nota dele abaixo do Egídio e do Calegari. Vou dar nota 6 também, mas já dizendo, é uma nota muito mais pela minha boa vontade, que eu estou vendo que eu estou sendo bonzinho, pelo que ele produziu. Eu vou ficar com a nota 6 também, porque eu acho que, afinal, ele não comprometeu para a equipe, né? Não gerou um gol, nem uma assistência que, para mim, o Calegari, infelizmente, acabou gerando, e o Egídio no espaço que ele deu. Mas o Wellington é isso, assim, quando ele chegou, eu tinha até uma esperança de que ele pudesse ser aquele primeiro homem ali para ficar mais postado e distribuir o jogo. Ficar ali desarmando, até o passe, quando a bola chega no pé dele, ele tem espaço, ele consegue acertar o passe mais longo. Mas o poder defensivo dele é quase nulo. E aí prejudica demais a equipe. Um jogador que já é lento, não consegue desarmar. Até lembrando assim, Richard e Ayrton, dois volantes que passaram pesadões, conseguiam, desarmavam, conseguiam fazer essa função que o Wellington não faz. E aí realmente fica completamente sem sentido a escalação dele. Ele, para mim, assim, cada hora que eu olhava, ele estava num lugar do campo, e isso num sentido ruim, né? Às vezes tem um jogador que ocupa o campo, um Iago da vida, que ocupa, assim, o campo. Não, ele estava perdido mesmo, ele não sabia onde ele estava na maioria do tempo, e aí prejudicou muito o toque de bola da equipe e a criação. Vou emendando agora para falar do Ganso. É o nosso meio armador da equipe, que é aquilo que a gente sempre espera dele já. A gente não pode esperar o Ganso do Santos, isso já é muito falado, né? E o Ganso, ele entrega coisas diferentes que o Nenê entrega. O Nenê é um jogador de último passe e finalização, ficar ali mais perto do gol. E aí a gente vê os números do Ganso, ele vai mais para trás, ajudou muito mais na saída de bola e na distribuição do jogo, né? E colocar o Gabriel e o Luiz Henrique, principalmente, em melhores condições. Mas ele não consegue entregar aquele momento ali no último terço. Ali ele sofre no último terço do campo. E aí é por isso que eu vou dar uma nota 6,5 para ele. Eu acho que ele conseguiu distribuir o jogo, mas como a gente não tinha um jogador de muita finalização na equipe, acabou gerando ali o problema de que a gente virou um arame liso ali e não conseguiu agredir a equipe do Grêmio no final. O Ganso, como eu tinha falado já na análise de conjuntura geral, para mim ele já chega com os pés amarrados, tendo que jogar junto com o Wellington e não tendo um atacante que vá finalizar. O lance... Agora, deixa eu dividir o Ganso, né, falar dele. O Ganso, ele, na primeira metade do primeiro tempo, achei ele muito ruim. Independente desses aspectos, dele não estar bem cercado, achei ele muito mal mesmo. Mesmo nas funções em que ele é bom, ele estava errando. Ele estava com time muito ruim. Enfim, eu não vou ficar falando o jogador é lento, porque aí seria falar que falar que o céu é azul, né? Ou seja, daria no mesmo. Então, assim, ele é um jogador que ele não é jogador de velocidade, ele não é um jogador quanto mais de agressividade, né, e tampouco ali de transpiração. Ele é um jogador de inspiração, um jogador que consegue um passe que quebra linhas, ele é um jogador que consegue tocar quando recebe de volta, dá prosseguimento à jogada, ou seja, armar mesmo, armador, o nome clássico da palavra armador. Agora, depois da primeira metade do primeiro tempo, eu achei que ele entrou no jogo, né, para usar um jargão aí que eu detesto também, mas ele entrou no jogo, muito em função do Biel começar a desobedecer taticamente e vir para o meio. E aí é coisa que os jogadores conversam ali um com o outro. Pô, Biel, cai mais aqui, eu tô precisando de alguém, porque tá difícil para mim. Com certeza essa conversa rola. E aí o melhor lance, para quem não lembra, o melhor lance do jogo do Fluminense é um passe que ele dá nas costas da defesa do Grêmio pro Biel. O Biel recebe, ele faz certinho, ele conduz até quase o fundo, cruza, só que o Abel Hernandes, em vez de fechar no primeiro pau para surpreender o zagueiro, ele vai pro segundo. E aí o zagueiro, pelo primeiro pau, corta a bola antes do Abel Hernandes. Não sei se você lembra bem dessa jogada, mas sim, acho que a maioria vai lembrar. Então, para mim, por ele ter criado essa boa jogada, pesa de eu não dar uma nota 5, eu vou dar uma nota 6 pro Ganso, mas não só por um passe, tá, gente? É mais pelo contexto, porque ele conseguiu entrar no jogo e armar. E eu tinha certeza absoluta, se ele ficasse mais tempo, quando entrou, sobretudo o JK e talvez o Matheus, ou o Iago pudesse entrar no lugar do Wellington, eu queria que ele ficasse mais 10 minutos com o Iago, Martinelli e o JK no lugar do Abel. Porque para a gente ter aferir, até para ser justo, o Nenê ele tem aí sempre 30 minutos no segundo tempo ainda para jogar com quem vai entrando, ou seja, ele joga com o time que iniciou e joga com outros que entram. É normal você ter um meia que precisa disso
ele tanto jogue com o time que iniciou com ele, como com os refrescos que o treinador coloca para corrigir. E o Ganso não teve essa oportunidade, porque ele sai junto. Ou seja, então vai ficar a nota 6, poderia ser maior ou menor, mas não teve tempo para demonstrar. E agora eu já puxo o Luiz Henrique, então. Puxar o Luiz Henrique da direita. O Luiz Henrique teve uma partida um pouco arrastada, e aí eu também vou semelhante ao que eu falei dele, só que eu acho que ele teve um primeiro tempo todo muito, muito ruim. Né? Acho que muito mais por ele não ter conseguido espaço. O Grêmio também tem mérito nisso. O Grêmio tirou o espaço dele e do Ganso. O Ganso, eu esqueci de falar, já que eu falei, o Ganso nos primeiros minutos sofreu 3 entradas violentas ali para cartão que o árbitro não deu. É uma demonstração clara que o Grêmio não queria deixar o Fluminense se movimentar na partida. E o Luiz Henrique é esse jogador que vem no crescente de ser esse driblador que arrasta a bola e conduz o Fluminense à frente. O Grêmio fechou bem o espaço dele. Mas no segundo tempo o Luiz Henrique surpreendeu e começou a criar boas jogadas. E, de novo, ele é substituído no momento em que ele melhorou em campo. Talvez o Fluminense tenha tido, por causa da entrada dos meninos, Heitor, embora tenha sacado o Ganso, eu sei que eu já estou antecipando, mas eu esqueci de falar isso no geral. E o Luiz Henrique, ele cresceu de produção à medida que os meninos de Xerém, com quem ele jogou a vida inteira, estavam em campo. Então os jogadores meio que se associaram ali meio por eles. Né? Então isso também faz parte do futebol. Né? E o Roger não soube gerenciar bem isso quando ele mata o time botando Casares e Luca, tirando 2 meninos de Xerém que tinham acabado de se soltar, que era o Luiz Henrique e o Biel, que a gente vai entrar nele. Então, para mim, o Luiz Henrique vai ficar também com uma nota, esse sim, vai ficar com uma nota 6,5, porque, que pese ele ter jogado mal no primeiro tempo, ele era o único desafogo do Fluminense no setor ofensivo. Eu realmente gostei bastante da partida do Luiz Henrique. Eu vou dar uma nota maior para ele, vou dar uma nota 8. Eu gostei muito, achei que ele, até na partida toda, até no primeiro tempo, ele conseguiu ali criar não chances, mas assim, arrastar bem a bola no meio de campo e organizar um pouco o jogo junto com o Martinelli, da forma dele, né, é diferente, ele é mais driblador, mais de arrastar mesmo, mas eu gostei bastante da atuação dele no geral. No final ele cansou, ele deu para ver, e acho que aí o Roger, para mim, ele só mexeu errado. Acho que se tivesse colocado o Kaique, a gente vai comentar disso, tivesse comentado o Kaique, ia dar um gás novo, e não o Luca ali, improvisado ali, acho que não ia dar, acho que não deu certo, deu para observar, né? Vou falar agora, então, do outro lado, né, o Gabriel. Também gostei bastante da atuação, assim, dentro do possível, né? Lógico, tudo a gente está analisando é uma derrota, né? Mas a gente tem que analisar o que os jogadores conseguiram fazer. Gostei da atuação dele, vindo ali, principalmente no segundo tempo, como você falou, para o meio, associando com os outros jogadores. E aí é a praia dele, vir da esquerda para o meio, até abrindo um corredor para o Egídio, que conseguiu até ser mais incisivo no segundo tempo. Essa dinâmica, para mim, ajuda muito a equipe, isso seja com o time titular ou reserva. Quando o Biel traz para o meio, abrindo o corredor do Egídio, o Fluminense funciona, isso eu consigo observar muito bem. Acho que o Biel, para mim, vai ficar com uma nota 7, uma atuação bem regular dele, gostei, quero ver mais, assim, sempre do Biel, acho que ele continua sendo titular no meu time. Eu gostei do Biel também, a movimentação, sobretudo nos momentos em que ele vai mais para o meio e no segundo tempo. Qual é a nota 7? Desculpa, eu engasguei. Os próximos aí, por favor, então. Vou puxar o Abel, nosso atacante, né, que jogou nossa primeira opção no banco como reserva de atacante. Eu achei que foi bem no que foi possível, mas faltou um pouco ali na hora da finalização, né? Aquela bola que cruzaram que ele poderia ter cabeceado, mas que ele não chegou, e também não foi tão acionado. Eu vou dar uma nota 6,5 para ele, acho que foi regular, mas nada demais também. E eu fiquei até esperançoso para quando entrar o John Kennedy. Isso aí a gente vai comentar. Agora já posso começar a trazer os reservas, eu acho. Né? Você fala do Abel? Não, eu queria, porque ele para mim foi o pior em campo. Duplamente. Uma por ele estar num jogo em que eu acho que era para ter iniciado com o JK, para ter mais mobilidade mesmo, visto que o Grêmio se recuaria, se retrancaria, e ele parece ser aquele jogador brigador e não é, né? É um perfil totalmente diferente do Bobadilha, por exemplo. Sim. Que é um jogador que vai para o confronto, e do Fred, que é um jogador que domina espaço. O Abel, ele é de movimentação, embora seja um jogador de área, ele é de movimentação. E para mim ele peca justamente naquele lance que eu falei do Biel, quando ele cruza e ele não se antecipa no primeiro pau. Aquele erro para mim é inaceitável de um atacante de movimentação e que precisa fazer gol.
para justificar o salário que recebe. Então, para mim, ele foi o pior em campo, vou dar nota 5. Mas essa nota é compartilhada com quem escala também, mas só para falar do Abel. Agora vamos puxar as reservas, né, Heitor? Não sei se a gente vai falar de todos, assim, com muita... Porque tem uns que não mais rapidinho para avaliar. Mas assim, vamos lá, vamos começar então pelo Iago, que entra no lugar do Wellington, no pacotão de 3, né? O Roger não fez 3 movimentos, ele fez 2 substituições só, 3 em uma, 2 em outra. Cara, o Iago entra no lugar do Wellington, para mim, na boa, eu não entraria com o Iago, eu botaria o André. E, assim, muito pelo que o jogo pedia. O Iago, talvez, ele pensou de ser um jogador que se movimenta, mas o Grêmio estava muito fechado, gente. Eu não consegui entender. O André, quando sobe, ele tem mais força física do que o Iago, é um jogador que é mais entrosado com o Martinelli, né, nesse quesito. Então, para mim, vai ficar uma nota 5, né? 5,5, vai, só para diferenciar do Abel, que foi o pior, para não ser muito cri-cri com o Iago, e também porque ele se escondeu muito no jogo, ele não conseguiu participar, mas eu acho que é muito, sabe, muito pelo treinador, porque ele ficou sem corredor, ele ficou sem onde atuar. O Roger povoou tanto ali aquele meio para frente, o Iago demorou a entender o que ele poderia fazer e contribuir. Eu vou dar um 5,5 também. Ele me decepcionou até um pouco. Eu acho que ele poderia ter atuado melhor, mesmo na conjuntura da partida. Acho que ele ficou até um pouco perdido, e aí faltou um pouco dele se ligar também no jogo, que a principal característica dele é estar sempre perto da bola e se movimentando. Isso ele não conseguiu fazer. Vai ficar com a nota 5,5 mesmo. Acho que até dos que entrou, foi um dos que entrou pior, na minha opinião. E era uma esperança para mim de melhorar aquela questão do Wellington. Acho que também que a entrada do André, ou até para liberar mais o Martinelli, ou o próprio André mesmo, acho que seria o ideal para organizar esse jogo melhor, já que o Grêmio estava fechadinho lá atrás. E aí, já fazendo o gancho, né, para a entrada, acho que dá para falar do Matheus Martins e do John Kennedy juntos, porque eles causaram uma mudança tática, né? O Matheus Martins entrou pela esquerda, que é como ele joga principalmente na base da esquerda para o meio, trouxe o Biel para o centro, e o John Kennedy substituiu o centroavante por centroavante lá na frente. O John Kennedy, posso passar rápido, eu nem vou dar nota, sinceramente, para o John Kennedy, apesar de ter jogado minutos, mas eu acho que ele entrou, parecia até que não jogava há 2 meses, né? Que é o que acontece, que é o caso mesmo, né? Entrou e errou lances no individual, porque estava totalmente sem ritmo. Vou deixar até sem nota, porque eu acho até injusto julgar o jogador. Acho que ele jogou ali o que deu para ele, também não teve muito espaço. E aí, a coisa que a gente já falou, né? O Roger tirou a organização do jogo no momento em que o Grêmio estava fechado. E aí colocou jogadores de velocidade. O Matheus Martins até conseguiu acertar algumas jogadas pela lateral, mas não tinha muito com quem associar. O Biel ficou ali, demorou para se adaptar ali no centro e logo em seguida já saiu. E quando entrou o Casares, aí o jogo foi mudando um pouco de figura, o Fluminense não conseguiu manter a bola e já deu mais Grêmio. Vou dar ali uma nota protocolar, um 7 para o Matheus Martins, que eu acho que não tem como ser diferente disso. Já que você botou no pacote os dois, eu não vou também dissociar muito. O Matheus Martins, eu acho que, de novo, ele entrou bem, mas num jogo em que não era para ele, né? E aí, de novo, enfim, não dá muito para botar nas costas do jogador. Já o JK, eu queria muito que ele entrasse, e já que ele não iniciou a partida, ele podia pelo menos ter entrado no intervalo, né? E não era, sabe, não machucaria ninguém ia morrer por isso, o Abel não ia ficar chateado, e o JK poderia ter 45 minutos, já que eram para ele pegar ritmo, né? Então, e outra, até ali a gente não sabia do adiamento do jogo com o Cerro, e o Abel supostamente seria titular, então, poupar um pouquinho também o Abel, né? Enfim. Então fica comprometido. Eu vou dar nota 6 para os dois, né? Só porque eles entraram ainda num momento que dá para a gente avaliar um pouquinho, mas eu entendo a sua não querer julgar o JK e, de certa forma, me associo, mas eu vou dar nota 6, mas muito em função de como o Roger coloca eles, né? Eu acho que o Roger, eu não gosto de usar a palavra sacaneia, mas o Roger, sabe, não era um jogo para botar eles assim, dessa maneira, não era um jogo que pedia, talvez o Matheus Martins, mas ainda também não seria a minha opção, teria entrado com o Kaique para tentar romper com o drible, né? E manteria o Luiz, que a gente já vai entrar agora no substituto dele, mas fica a nota 6, Heitor. E aí eu vou puxar então os últimos dois, não sei se você quer puxar separado, mas dá para puxar junto também. Não, o Luca e o Casares, né?
O Casares entra muito mais porque o Roger tinha primeiro tirado o Ganso, não deixou ninguém naquele setor. O Biel, ele é de movimentação, ele não é, de armação. O Casares é armação para frente. É um meio atacante, mas que também arma. Então ele bota o Casares pra frente. O Casares tenta ainda um lance, outro, uma inversão de jogada, ele tentou um lançamento, não deu certo nada que ele tentou, né? Porque aí, de novo, pelos jogadores que se apresentavam, eram jogadores de velocidade, não jogadores que ele podia tocar num pivô, ele não tinha mais nada disso para associar com ele. Então, esses dois eu não vou dar nota, mas por causa do tempo, que não dá tempo, os caras 10 minutos, 12 minutos, um jogo que a Vaca foi pro brejo com um pênalti cometido. E o Luca é um jogador que esse jogo definitivamente não pedia um jogador como o Luca. A menos que tivesse lesionado alguém. Lesionou, sei lá, o J. Kennedy entrou e lesionou, aí entra o Luca, vai fazer o quê? Não tinha mais ninguém. Agora o Luca primeiro não conseguiu encontrar onde jogar, então, e o Casares é isso, ele tentou. Assim. Eu não vou dar nota para os dois pelo que eu já te falei, mas se eu fosse dar nota, seguramente o Casares teria mais nota que o Luca por ter tentado alguma coisa. Também não vou dar nota, entraram muito no fim, e o Luca uma decisão claramente errada, né? Falar até mais dele, eu acho que com o Kaique no banco não faz o menor sentido colocar o Luca improvisado ali na direita, que é o pior lugar para ele no ataque, num jogo em que a gente precisava criar e não sair em velocidade, que ia ser muito mais inteligente ter o Kaique fechando para o meio. Acho que aí foi realmente o que fez ali o jogo virar mesmo, e aí o Fluminense não conseguiu mais ficar com a bola naqueles minutos finais, e aí foi o que inevitavelmente gerou a chance, né, ou a não chance, né, a chance que o Calegari acabou criando sem querer ali da falta e que virou pênalti e que decretou a derrota do Fluminense. Acho que também não vou dar nota para nenhum dos dois, o Casares, como você disse, tentou, não dá para falar muito mais do que isso. Acho que esse no geral foi o Fluminense e Grêmio, né, a atuação dos jogadores. Agora para a gente não deixar de falar do Roger, né, porque para mim foi o personagem principal do jogo, né. Não sei se ele queria isso, chamar atenção para ele, já que ele tinha um duelo pessoal com o Filipão, porque o Filipão foi o cara que lançou ele, enfim, tem tudo isso, a história de bastidor, tem um pouco da vaidade mesmo humana, né, que é compreensível. Então eu queria falar desde da nota para ele também, e acostumar a dar nota para o treinador, porque ele não pode passar ileso, não. E mais, assim, eu acho que foi um vídeo até longo esse primeiro, mas foi bom para a gente também, né, conseguir falar bastante do que a gente quer. A gente promete que os próximos vão ser menos longos, menos cansativos, mas tinha muita coisa para falar. A gente quer fazer isso, gente, uma análise dissecada mesmo, não só falar nota 7, nota 6. Então aqui não tem birra com o jogador, a gente quer tentar trazer os elementos. E o Roger, eu queria começar então falando, e aí você fala também, assim, para mim o Roger errou tudo. Errou já nas escolhas, e depois ele mesmo diz que é por conta de gestão de grupo e outros detalhes esses ele não vai falar. Então, para mim, isso já demonstra que é um treinador que não merece credibilidade como uma pessoa em si. Como funcionário do clube, ok, ele está cumprindo a função que os gestores dele talvez tenham contratado, né? E quanto a isso, não dá para a gente julgar, porque esses contratos são públicos, a gente não tem acesso, são privados, a gente não tem acesso às letras frias. Mas isso demonstra que é um treinador que não está comprometido com a carreira, com o trabalho dele, com as ideias, com o que ele pensa, né? Então, para mim, essa escalação reflete isso, tá? Acho muito ruim. E aí tem outros detalhes. A gente já falou das substituições, que são todas, assim, cara, muito questionáveis. Talvez o Iago no lugar do Wellington, embora tivesse o André, mas tudo bem, é compreensível, né? Em termos de correção. E puxar o Gabriel para o meio, né? E lançar o Matheus Martins na esquerda, não era o que eu faria, mas ok. Então, né? Tô tentando aqui aliviar um pouquinho a barra dele, mas tá difícil. Mas depois ele faz o pacotão do desespero, Casares e Luca, e ter tirado o Ganso da partida. Nota 4, eu queria dar uma nota 3, mas vai ficar um 4, porque eu não sei se eu vou dar nota sempre mais baixo que isso, porque eu tenho que reconhecer também o esforço, o trabalho. Eu sei que é difícil, até para ver, falar é fácil. Eu sei que falar é fácil, mas a gente está trazendo aqui a nossa ilustração. E nota 4, mas eu queria dar um outro detalhe. Você vê que essas substituições que ele fez, gente, quando você joga jogo de videogame, por exemplo, você toca o setor ofensivo inteiro. Quando você joga um time que ataca o tempo inteiro. E aí esses jogadores de ataque se desgastam. Aí você substitui todos eles. Você não defendeu, teus zagueiros estão descansados. Não foi isso que a gente viu. O jogo foi meio a meio, a posse de bola dizia. Às vezes ficou até menos, um pouquinho, ficou 48, 49, terminou com 52, enfim, posse de bola. Ficou meio a meio. E foi assim, o jogo foi lá e cá. Foi pouco lá e cá, mas foi lá e cá.
Então, ele desequilibra até nas substituições. Ele só substituiu o arco ofensivo. E os zagueiros, o arco defensivo, ficou cansado. Não estou justificando o pênalti com isso, mas a gente tem que levar em conta. O Grêmio só substituiu 2 jogadores, né, e foram fundamentais para, inclusive, beliscar esse pênalti. São jogadores que jogaram em cima dos jogadores mais cansados do Fluminense. Então, essa nota 4 poderia ser 3, 2, 1 ou 0, para quem é mais frio. Porque o Roger, cara, isso é leitura de jogo básica. Então, e de novo, quem joga videogame, você quer ganhar o jogo, você está atacando, aí os gols não saem, você tomou um no contra-ataque e quer tentar, aí você substitui todos os atacantes por jogadores mais frescos do banco, né? E só por isso você vê que o Roger não tem menor compromisso com o jogo em si, né? Também vou dar nota 4, acho que ele errou várias coisas, como você apontou muito bem, ele não teve a leitura de jogo necessária ali para mexer, mantendo a organização, que era uma coisa que a gente precisava, já que o Grêmio estava fechado, e aí a gente perdeu ali o meio de campo completamente, até o jargão, mas perdeu, e aí o Grêmio foi vindo, até que arrumou o lance do pênalti, e aí, merecidamente, na proposta deles, acabaram vencendo a partida. Acho que é isso, também é a nota 4, o Roger Machado fechando aqui. Não, e últimos 2 detalhes do Roger, eu sei que eu falei demais, mas ele não traz para o banco nenhum lateral direito reserva, assim, né, que já é outro erro prévio. E outra coisa, assim, para falar agora do adversário, só uma linha rapidinha. O Filipão ia jogar por isso mesmo, fechado por uma bola. Conseguiu. Ou seja, poderia não conseguir se a gente não fornece pênalti? Poderia, né? Mas estaria dentro da proposta do Grêmio, que era não perder a partida. O Filipão já deixou isso claro, que a gestão dele no Grêmio agora é pontuar o Campeonato Brasileiro para sair da zona de rebaixamento. Ele falou isso na entrevista dele de chegada ao Grêmio, e focar nas Copas, onde o Grêmio pode, inclusive, salvar o ano sendo campeão. E pode mesmo, a Sul-Americana é um nível muito fraco, e o Grêmio está lá, e, né, enfim, pode buscar. E Copa do Brasil, o Grêmio é muito tradicional, o Filipão é muito tradicional na Copa do Brasil. Então, até por esses aspectos, você vê que o Roger não preparou um melhor Fluminense para duelar contra uma equipe do Grêmio de um treinador de Copa do Mundo, gente. Muita gente vai lembrar do 7-1, mas ele ganhou a Copa do Mundo 2002 com o Brasil. Então é um treinador que tem um currículo, assim, para poucos. E, pô, foi uma análise boa, né? Quer falar mais alguma coisa? Quer dar a linha geral do Grêmio também? Fala também, acho que é importante. Acho que é isso. O Grêmio veio daquele jeito bem Filipão mesmo e conseguiu os 3 pontos dele. A primeira vitória no campeonato. Vão aí num caminho certamente para se reabilitar. Não tem elenco, nem o treinador de ficar na zona de rebaixamento. Vão se recuperar tranquilamente. E é isso mesmo. O vídeo ficou longo, mas para apresentar o canal, né, o projeto, então nem vai ser o padrão daqui, a gente vai ter vídeos mais curtos e esses vídeos de cobertura de jogo naturalmente ficam mais longos. Quando a gente for fazer, né, o pré-jogo e o pós-jogo vai ficar realmente maior para a gente dar um panorama mais legal. Acho que é isso. Bom, então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado pelo menos do nosso papo. Para quem usa a palavra resenha, gostou da resenha, enfim. Tenham gostado aí do que a gente trouxe. A gente vai tentar trazer conteúdos também. A gente vai trazer conteúdos até mais elaborados, com mais imagens para vocês. Vai ter uns desafios aqui também, reações, enfim. Fiquem ligados, vai ter muita novidade aí. O Heitor é um menino prodígio, né? Para quem não conhece o Heitor aí, é um menino de 16 anos, né, Heitor? 16, 17 anos. Assim, e com esse embasamento todo, com essa dicção toda aí muito bem argumentativa, muito bem forte. Espero que vocês gostem. Porque é isso, gente. Então, um grande beijo aí. Tenha uma semana boa. O Fluminense agora vai treinar, então que o Roger apresente pelo menos alguma coisinha a mais aí no jogo de final de semana. Então, teu recado final aí pra galera. E eu vou ficando por aqui. Já dei meu tchau. Valeu, gente. Então é isso aí. Para quem gostou aí do vídeo, ficou até o final, agradecer essa moral aí no nosso primeiro vídeo. Deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos da torcida tricolor e de outras torcidas também, porque a gente vai falar aqui de futebol na forma geral, lógico, sempre focando no nossa paixão, mas futebol também é uma coisa maravilhosa, a gente vai analisar times de todo o país e do mundo, isso vai rolar mais para frente. Então aí, projeto Fluminense ao pé da letra. Um abraço a todos. Valeu. Valeu.